Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Resiliência Cast, o podcast que traz pessoas que já transformaram a sua vida, vem contribuindo para um mundo melhor e, através do autoconhecimento, libertando quem precisa ser libertado. Eu falo que o autoconhecimento liberta, não tem outro caminho, outra jornada que possa fazer você alcançar aquilo que você tanto quer. Seja paz financeira, profissional, pessoal, relacionamento, saúde. Quando a gente olha para dentro, tudo fica muito mais fácil. Como eu sempre digo nesse início, pegue algo que você vai escutar aqui ou assistir, coloque em prática, porque sem ação nada funciona. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, que é da minha área e eu gosto muito de falar desse assunto, a convite de uma grande amiga que está aqui nos bastidores, Patrícia Gimenez, e já agradecendo a toda a equipe do Resiliência Humana, toda essa egrégora que vem trazendo autoconhecimento para poder dar um pouquinho de conforto para as pessoas. Mas antes disso aí, compartilha, deixa seu feedback, ative o sininho, não sei se você está assistindo, você está escutando no carro, abra seu coração para o que a gente vai falar, porque aqui vira mais uma sessão terapêutica do que um próprio podcast. E aqui está a Simone Arrojo, seja bem-vinda, é um prazer, livro está aí já bombando, a peça a gente vai falar sobre isso, bem-vinda. Obrigada. Você começou a falar que é algo que você gosta. Eu falei, a gente podia ter trazido uns bonequinhos, podia ter começado a fazer uns movimentos. Eu ia adorar, a gente podia gravar outro assim, hein? Já fica o convite. É verdade. O pessoal pode dar temas e a gente olha aqui e depois... A gente podia fazer umas lives assim. Podia. Eu fiz muitas lives assim. Eu amo fazer isso. Atendimento, abrir a câmera, vou escolher um aqui na pandemia. Puf! E fazia ali um trabalho, um atendimento online para ajudar as pessoas. Eu faço isso. Eu gostaria de fazer de novo. Foi uma época muito... Bora fazer juntos. Bora fazer, o Resiliência tá aí. Você já constelou junto? Como constelou? Em dupla? Não. Nunca? Nunca vi. É bem legal. Sabe por quê? Como você pega A pessoa traz um tema, daí nós dois vamos constelar essa pessoa. De dupla. Dois constelados. Isso já. Eu pensei que era eu ser o constelado. Junto com uma outra pessoa em prol de algo. Não, mas é legal, porque assim, não sei a sua experiência nisso, mas assim, a minha é, uma hora vem uma informação para mim, depois vem a informação para você. Né? Então, o campo ele é tão maravilhoso, né? A forma como ele trabalha, e esse campo... É maravilhoso. É maravilhoso. Eu gosto acho muito. Que a grande descoberta da constelação do Bert Hellinger foi isso. Foi isso. Eu sempre começo esse podcast, uma das maiores dúvidas que as pessoas têm aqui dentro do Resiliência é sua identidade. Sim. Bem que não é a idade, né? Identidade. Não vamos falar de idade. Identidade. Sim, eu gosto muito da identidade, capacidade, merecimento, o ser, o fazer e o ter. E eu sempre começo falando que eu sou Robson, filho de Alberto e Udete, libaneses, italianos, portugueses, escravos e índios, que depois de muitas adversidades, você viu lá a minha árvore genealógica, não abandonou alguns valores, a honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a saúde, a família, a prosperidade, a abundância, a determinação. Hoje eu sou casado com Jade, meu grande guia, minha esposa. Tenho o Rafael e o Rodrigo como filhos e eu estou aqui para contribuir, ajudar as pessoas a encontrar um caminho mais leve nesse mundo maluco. E quem é a Simone? Nossa. Essa é a minha pergunta. Que pergunta ampla, né? Mas está aberto aqui justamente para isso. Bom, se for falar desta vida, né, a gente pode falar que eu venho também de uma família de italianos, de indígenas, de portugueses, de alemães, e então é uma misturada total. Eu me considero, assim, na minha identidade, uma pessoa que já há muitas vidas faz o que gosta e leva uma vida... Olha, eu posso dizer que eu tenho... Não é que eu tenho sorte, mas na minha identidade... Eu procuro deixar a minha vida o melhor que eu posso fazer todos os dias. Então, a minha identidade é meu pai e minha mãe é Neuci, meu pai Sebastião, ambos já estão no plano espiritual, foram pessoas assim maravilhosas para mim, minha mãe extremamente espiritualizada, meu pai também, meu pai era comunicador. São Paulo? Em São Paulo. E a minha mãe me deu uma base que é a liberdade de escolha, ou seja, de ser livre, para eu fazer o que eu queria, sabe, da minha vida. Então, ela confiou na minha identidade de alma. Eu acho que quando os nossos pais não tentam nos moldar profissionalmente, o que você vai ser quando você crescer, né, como se você não fosse absolutamente nada. Então, a minha mãe me deu
muita liberdade e, principalmente, a minha mãe me liberou. Posso falar, né? Lógico. A minha mãe me liberou de muitas coisas, inclusive das religiões. E isso fez com que eu fosse realmente para uma espiritualidade real. Não vivesse mais num mundo contado, como se eu dependesse de alguém para fazer... Para chegar ao acesso ali à divindade, à espiritualidade. Isso. Então, mesmo sendo italianos, né, a minha avó também, enfim, italiana, mas ela era bem, vamos dizer, contra tudo que era formatado dentro de uma religião. E eu não estou falando mal das religiões, porque cada religião tem um benefício, traz um pedaço de benefício, mas o todo é a gente. É a nossa maturidade, a nossa identidade, a nossa responsabilidade. Então, eu acho que a minha mãe me deu isso de presente. Eu estava na Índia agora e vendo aquelas pessoas que não podem se casar com quem querem, não podem ter a própria identidade, né? Quando a gente fala de identidade é uma coisa muito séria. Por isso essa sua pergunta ela é maravilhosa logo de cara. Então, se você não pode escolher com quem você quer casar, a religião que você quer ter, a profissão que você quer ter, a vida que você quer levar, então você está vivendo uma vida completamente empobrecida, endurecida, rígida. E então eu agradeço meus pais por isso. A minha identidade nesta vida tem essa liberdade porque esses pais me deram esse presente. É muito legal você falar isso, porque você já teve as portas um pouco direcionadas. Eu tive que passar... Primeiro, seguir o que meu pai queria. Meu pai queria um engenheiro, um médico, advogado, aquilo que a gente... Nossa, tudo isso? Um ou outro, né? Ah, bom, pensei que era tudo. Minha irmã foi para um lado, meu irmão foi para o outro, eu fui para engenharia. Minha primeira profissão foi ser engenheiro civil. Trabalhei numa grande construtora, mas aquilo lá me deixava um rombo dentro do peito. Até que eu fui trabalhar com meus pais, minha família da confecção, do Brás da 25, e lá também fui descobrir que também não era, mas ali... eu tive um pouquinho de um caminho que eu vi que eu percebia que eu gostava de pessoas. Porque no Brasil, na 25, é muito dinâmico. Passa gente o tempo todo. E eu me divertia com as pessoas, não com o trabalho. E aí ali eu me perdi um pouco no caminho. Entrei tinha zero identidade. Entrei um pouco no álcool, nas drogas. Cheguei a pesar 157 quilos. E fui fazer uma cirurgia bariátrica e a partir dali eu fiquei alguns dias em coma, 2 meses na UTI, e aí que eu fui buscar o caminho da espiritualidade, essa que você fala, de verdade. Sim. Fui me conhecer, fui através do que eu estava te falando aí, junto com o Tadashi, fazer um curso, e depois eu me tornei instrutor lá no curso, e ali eu fui conhecer esse mundo que a gente não... tinha. Minha família é muito católica. Eu brinco que meu avô era padre no Líbano, né, porque ele era católico ortodoxo. Minha bisavó era benzedeira. Hoje eu sou um padre benzedeiro, que eu trago essa força deles, né, um pouco do que a gente fala. Mas eu precisei dessa jornada toda até poder encontrar realmente essa identidade, né? Para você foi um pouquinho mais... tranquila, que hoje, e aí se você quiser já engatar o que você está apresentando aí nesse livro maravilhoso do Destravando o Seu Futuro e como ele chegou, seria maravilhoso. É interessante você falar isso, porque todos os caminhos vão levar a gente à nossa identidade real, e a única forma da gente evoluir e de sair desse matrix é a gente descobrir quem nós somos de verdade. E termos coragem de expressar isso. Então você teve coragem de falar isso aqui não mais, e agora eu sou esse. Quando eu comuniquei isso pro meu pai, eu cheguei e juntei, são 5 irmãos, né? Aquela coisa do libanês. Eu juntei os 5 com meu pai numa sala e falei, eu agradeço pelo que vocês fizeram, eu honro, mas agora eu escolho o meu caminho. Meu pai ficou 6 meses sem falar comigo. Meu Deus. Mas para ele foi um aprendizado, um crescimento também. Hoje ele fala assim, quando eu trago ele vê meus livros, ele fala, obrigado por não ter acreditado em mim. Olha, meu pai é uma pessoa muito sábia. Isso é uma bênção, né? Porque a pessoa que ouve um filho também, que aprende com o filho, que aprende com a transgressão, eu gosto muito do, esqueci o da Alma e Moral, Newton Bonder, que ele fala muito da transgressão, né? Então, quando a gente consegue transgredir sem precisar ofender, porque o dizer não para os pais não é uma ofensa. Aliás, só depende do lugar, né? Depende do lugar, de como. Isso.
Porque o nosso não também para os nossos pais também fazem eles crescerem. A minha mãe, eu lembro quando eu me divorciei, eu fui casada com um judeu, né? Um homem maravilhoso. E essa foi uma experiência muito interessante também. Quero falar sobre isso um pouco, de começar do livro. Porque a minha vida inteira alguém tentou me converter numa religião. E eu tive que o tempo todo dizer não. Então, eu fui casada com um judeu e, obviamente, o pai dele falava, você tem que se converter. E eu falava para o rabino, para o soibel, não vou me converter, né? E foi muito interessante, porque no dia do meu casamento, foi um casamento ecumênico, no meu casamento com ele, e eu tive que chamar um juiz de paz da região, que era do Ibirapuera. Adivinha qual era o nome do juiz de paz? Jesus. Pronto. O pai dele quase me matou. Ele olhou para mim e falou, você fez de propósito. Eu falei, não, nem gente, Jesus sabia. era judeu, vocês estão excluindo. Então, vamos incluir, né? Então eu falei, gente, parece uma piada cósmica. Quando a gente começa a olhar a vida por um ângulo mais amplo, nós estamos completamente desidentificados de religião, de time. Quanto mais bandeira, que é o Bert Hellinger falava isso, quanto mais você carrega uma bandeira, mais guerra vai ter. Então, quando a gente fala, não, tem que ser dessa religião, ou não tem que ser, porque eu também não estou aqui para falar não seja de nenhuma religião, mas quando você pode escolher e você se descobrir a partir das suas escolhas, não da imaturidade de falar, porque minha mãe que me mandou, meu marido que me mandou, minha mulher que me mandou, que alguém mandou, que seja a maior autoridade na espiritualidade. Se isso não está em coerência com você, não faça. Tem que estar em coerência. Então, isso é assumir mesmo a verdadeira espiritualidade. Então, nesse livro eu começo falando isso, porque desde criança, eu ficava no muro da minha casa e eu tinha um ponto de ônibus ali e eu falava assim, aquela pessoa, ele é um extraterrestre, mas ele está num corpo de humano. Só que, entendeu? Eu tenho 55 anos hoje. E minha mãe falava assim, meu Deus, de onde você tirou isso? Daí eu comecei a lembrar de vidas passadas. Tocou uma música. E eu falei, mãe, eu era desse país, eu fazia tal coisa, tal coisa. Ela falou, mas de onde você tirou isso? Eu falei assim, porque eu sei que é. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tirando esses véus e a gente vai enxergando a realidade fora da dualidade. Porque nessa dualidade não existe solução para nada. Né? É azul, ou é preto ou é branco. O tempo todo essa dualidade faz com que esse conflito, né? Se perca. A gente fica em conflito o tempo todo. E a gente fica distraído. E a gente não consegue enxergar de uma forma mais ampla. Então, nós estamos numa virada de era extremamente importante, por isso eu quis escrever esse livro, eu sou aquariana, né? Essa virada de era, ela é um presente estar vivo, não é? Quando você entrevista as pessoas aqui, você vê a grandiosidade, né, de cada coisa, de a gente poder enxergar. Como eu falei para você, eu tive a oportunidade de estar com o Bert Hellinger, que era uma pessoa que já não tinha mais, vamos dizer, não é 100%, mas ele não tinha ego. Sabe, ele olhava com uma pureza as coisas. O silêncio dele falava mais do que às vezes. Sim, muito mais. Aquele silêncio que ele ficava. Um dia eu tinha que pegá-lo determinada hora e eu atrasei, porque eu estava com a filha da Sophie e eu atrasei. E daí, a hora que ele falou assim, você está atrasada. Eu falei, é verdade, Beth, desculpa. Ele entrou no carro, daí ele chegou no lugar para dar palestra, ele falou assim, olha, eu estou atrasado, mas não foi por minha causa. E daí ele falou, foi por muita falta de respeito. E eu falei, meu Deus. Daí a Sophie veio aquele dia e falou assim, olha, o Bert falou que ele não quer que você leve ele embora. Falei, bom, tudo bem. No outro dia, eu liguei para ela, falei, quer que eu vá buscá-lo? Ela falou, não, pode vir. Daí eu cheguei e falei, Bert, desculpa por ontem. Chorando, né, porque... Eu falei, meu Deus, realmente eu desrespeitei. Daí ele olhou e falou assim, ontem? Não falou mais nada. Então, é bem isso, né? Já respondeu com uma palavra, né? Ele pontuou aquilo que foi desrespeitoso para ele. Acabou. Não precisa ficar remoendo e me julgando, e eu julgando ele. E geralmente a gente faz isso, né? Então, quando a gente consegue pelo menos começar aí nessa pureza, que é o que eu trago nesse livro, né, que é a criança, essa pureza da gente olhar a vida pela essência e não pelo julgamento, pela crítica,
que não é fácil, porque eu também faço isso. Aliás, é eu vim natural, aprender isso, né? é natural. Mas eu acho que o grande aprendizado para a gente sair desse Matrix é realmente a gente começar a olhar. Eu gosto de ensinar as pessoas a olharem a vida por um olhar mais amplo. Muito legal isso que você está falando. Eu quero o meu, viu, dona Patrícia? Dona Patrícia aqui está nos bastidores, é nossa assessora aqui que cuida de todos os nossos... Eu tomo muitas broncas dela e gosto muito. E ela vai trazer o meu livro. Eu estou quase roubando esse, que é a primeira edição. Primeira edição. Mas eu gosto muito do que você está falando. Isso tem muito a ver com o momento que eu estou. E talvez não seja por acaso, que é assim, eu amo. Ponto. Sim. Né? Nós somos muito condicionados. Eu amo se aquela pessoa fizer isso. Eu amo se ela for aquilo. Eu quero estar com ela se ela tem aquele status. Sim. E cada vez mais eu venho me policiando para olhar para as pessoas e falar, eu amo. Sim. E a partir disso eu aceito aquela pessoa como ela é, dentro das dores dela, e a gente vai construir algo juntos. Né? A gente está vindo com muitas... revólver, bomba, tiroteio, armadura, ai. Não, dentro dessa pessoa existe um eu superior, uma divindade que talvez nem ela tenha descoberto, mas está lá. E vamos olhar para esse eu amo, que é como ontem. E a gente veio para aprender a amar. E por que a nossa vida fica travada? E por que a gente tem que abrir um campo na constelação familiar para a gente olhar o que ainda não teve de movimento, né? Então, por exemplo, uma namorada, uma ex-noiva do meu pai, uma primeira noiva do meu pai, foi deixada sem respeito. Então, foi, vamos dizer, cortado o amor. E aonde foi cortado o amor, nós vamos ter que reatar o laço. Então, todos nós estamos fadados ao amor incondicional. Nós não vamos escapar. Eu nunca me esqueço de uma constelação que o Bert Hellinger fez na Alemanha com um russo. Esse russo sentou ao lado dele e falou assim, Bert, eu sonhei com você e você só me falava uma palavra em alemão que eu não sei o que é. E a palavra era zusammen. E o Bert olhou para ele e falou assim, de que país você é? Ele falou, eu sou da Rússia. Ele falou assim, os alemães mataram muitos russos. E em nome dos alemães, deu a mão para ele e falou assim, eu sinto muito. Zusammen, estamos juntos. Eu comecei a chorar. Até deu aqui um alívio. Porque assim, a vida vai nos levar a unir aquilo que está separado, né? Então ele falava, que é algo muito polêmico do Bert Hellinger, né? Então, que muitas pessoas interpretam de uma forma polêmica. Então, da onde ela está e não da onde ele falou. Sim, então, por exemplo, ele falou assim, muitos alemães estupraram mulheres russas. Por quê? Porque mataram os homens. Então, de alguma forma, nasce um filho de uma russa com um alemão. Ou seja, no fundo, estão juntos, zusammen. Daí fala, então ele é a favor do estupro, é a favor do abuso. Não, não é sobre isso. A vida, ela vai unir o que está separado. Então a gente vê portugueses com negros, portugueses com indígenas, toda aquela chacina, toda aquela briga, né? A gente em outras vidas fomos inimigos de outras pessoas, inclusive dos nossos pais. Daí nessa vida viemos como? Zusammen, viemos juntos, gente. E daí a gente fala assim, o que eu vou fazer com isso? Porque eu sinto uma raiva da minha mãe, eu sinto uma raiva do meu pai. Mas é minha mãe, mas é meu pai, é meu irmão, é minha irmã, é meu filho. Então, por quê? Porque a gente vai aprender a amar, por bem ou por mal. Né? Do jeito mais fácil, sofrido, ou do jeito mais leve. Sabe como a constelação familiar entrou na minha vida? Eu fui constelar a minha profissão. Se eu continuava como engenheiro, se eu continuava com a minha família, ou se eu entrava pro ramo do autoconhecimento e da psicologia. Que eu já estava junto ao Tadashi dando treinamento, só que aquilo estava me preenchendo muito. Né? E aí eu fui fazer uma constelação com a Bel. Nossa, faz muito tempo, isso acho que é 2009, 2008, se eu não me engano. Como a constelação chegou até você? Nossa, também por uma... Bom, no seu caso foi por uma escolha, no meu foi por uma... necessidade. Necessidade. Eu tinha vivido uma história muito difícil na minha vida, com um relacionamento afetivo. E eu falava, mas por quê? Eu tão maravilhosa, tão santa, né? Tão... que é o que a gente acha, né? Acredito. É o que a gente acredita. Eu falei, por que isso está acontecendo comigo, né?
E daí eu fui fazer uma constelação e ali apareceu que o meu bisavô tinha sido prisioneiro de guerra pelos alemães, ele era italiano, e que eu estava olhando para aquilo de alguma forma. E eu falei, gente, nada a ver, porque nunca ninguém falou essa história na minha família. E daí eu liguei para minha avó, falei, vó, que história é essa que seu pai foi prisioneiro de guerra e tal? Ela falou, sim, filha, foi. Como é que você descobriu? Falei, vó, por que nunca ninguém falou? Ela falou, porque era uma coisa muito dolorosa e ninguém falava. É um Então, segredo. aquilo que é difícil para se dizer, a perda de um filho, uma prisão, pessoas que mataram pessoas em guerras, né? Porque, gente, ir para uma guerra é algo que corrompe muito a nossa alma, é uma experiência de alma muito profunda, né? Então, o Bert Hellinger falava muito disso porque ele tinha ido para a guerra e ele se recusou. Bert Hellinger se recusou a lutar. E ele olhava, por exemplo, para os americanos, né, que ele ficou preso pelos americanos, e ele dizia para os alemães, não julgue eles, porque eles também estão numa guerra. E por isso, os americanos que sabiam alemão não colocavam ele na solitária, porque sabia que ele, de alguma forma, olhava com humanidade. Porque a gente é humano, mas a gente não sabe ser humano ainda, né? Eu acho que a gente ainda não sabe ser este humano que a gente precisa vivenciar aqui. Muito legal você falar que a história da minha família é muito disso. Meu avô foi expulso da terra dele e veio para cá fugido. No navio ele perdeu a esposa e 2 filhos através de um assassinato. Uma pessoa foi envenenar a esposa do meu avô, ela comeu e envenenou os filhos. E aí ele teve uma segunda jornada que casou e teve 10 filhos, meu pai é o mais velho de 10, e o quanto tudo isso trazia essa minha raiva, que eu era muito reativo, e eu tive que olhar para isso e incluir essa pessoa que causou tudo isso para eu poder... E a gente fala aqui, parece para as pessoas que estão nos escutando, que isso é um bicho de 10 milhões. Não, e é uma postura simples, algo que você pode fazer. E se você já ouviu falar, talvez, da constelação familiar, e falaram bem ou falaram mal, você fala que não acredita ou não, eu falo sempre uma coisa que está movendo muito o meu coração. Vai entender, vai estudar, se você vai aplicar ou não, tudo bem, mas já é mais um conteúdo para você, porque as pessoas vêm muito com um discurso pronto hoje. Sim. Né? E aí eu quero até te fazer uma pergunta nisso, que é, isso não funciona para mim, e já vem com uma coisa e nem sabe. Antes de eu entrar numa discussão, antes eu vou estudar, pesquisar, para poder entender, para poder formar uma opinião dentro de mim. E eu gosto muito do conflito, né? Eu acho que o conflito entre duas pessoas é diferente do confronto. O confronto é você já acredita numa coisa, eu acredito em outra, não tem caminho pra gente ir. O conflito não, é uma opinião sua com uma opinião minha, e a gente vai encontrar um caminho em comum que surja uma inovação, algo novo. Como você vê esse momento que está aí todo o mundo, eu acredito nisso, essa dualidade, é aqui, é ali, o certo é esse, e você falou, está se surgindo um momento novo e esse livro da Simone, o Destravando o Seu Futuro, é algo que vem para contribuir isso. Como você enxerga esse movimento que você fala, é um momento bom, né? Um olhar positivo, graças a Deus, alguém com um olhar positivo para nos dar um caminho ou abrir nosso coração. Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu até coloquei no livro, que vem de um livro indiano também, que fala assim, a ciência exclui Deus, a religião aprisiona Deus e a espiritualidade vê Deus em tudo. Você pode repetir essa daqui? A ciência exclui Deus, a religião aprisiona Deus e a espiritualidade vê Deus em tudo. Então, enquanto a ciência exclui Deus, a ciência não acompanha a consciência. Porque a consciência não espera a ciência explicar. A consciência é consciência. Consciência vai na velocidade da luz. Íons de luz. Não tem... vamos esperar a ciência comprovar, então eu vou ter consciência de que, sei lá, é bom comer chocolate ou não é bom comer chocolate, é bom comer ovo, não é bom... Entendeu? Então, a ciência, sem a espiritualidade, ela nunca vai chegar na consciência. A religião dizendo, Deus está lá no meu endereço, viu? Está no Itaim, está em São Paulo, está
né? Tá lá na Índia, mas não tá no seu. Então, aprisiona Deus, a religião. E a pessoa que é realmente um ser espiritual, ela começa a ver sentido em tudo, ela vê beleza em tudo, ela vê amor em tudo, ela vê cura em tudo, até numa doença. Eu, quando vejo uma pessoa doente, ou quando eu estou doente, eu falo assim, eu estou sendo curada de algo através dessa doença. Ou esse desemprego, essa dificuldade financeira, essa raiva, isso aqui é uma cura. Então, ver Deus em tudo é a grande espiritualidade. É o grande desafio, é o grande sair do conflito, né? Porque a gente foi doutrinado a dizer assim, o outro está sofrendo, então eu tenho que sofrer junto. A grande saída é você ser muito feliz. Quanto mais feliz você for, quanto mais você vir Deus em tudo, mais você vai se liberar e vai liberar as outras pessoas também. Porque o drama, gente, a gravidade espiritual que nós temos neste plano aqui é muito forte. Para você cair, rapidinho. Escorrega fácil, Escorrega, né? A vida fácil. vem... Então, e para a gente cair, para alguém falar algo e a gente ir para baixo, é muito simples. Então, aqui existe não só a gravidade física, mas existe uma gravidade espiritual muito forte. E a gente pode sair dessa gravidade espiritual com este olhar de consciência, de amorosidade, de dar lugar a esse homem que envenenou, né? Ele estava a serviço de quê? Porque quando vem uma crise, uma pessoa que te faz algo, né? Eu tive essa experiência agora, eu estava num projeto, vou contar algo aqui, né? Eu tinha feito um projeto e tinha comentado com uma pessoa sobre esse projeto. E tinha convidado essa pessoa para participar do projeto. E de repente ela ligou para mim e falou, eu copiei seu projeto, vou começar seu projeto. Eu falei, oi? Eu estou entendendo ou você está me roubando, né? Ela, não, você não entendeu bem, somos livres, as ideias são de todos. Eu falei, tudo bem, as ideias são de todos, mas, né? Entretanto, existe um certo, né? Uma respeito, certa ética, lugar, limite. E daí eu falei, mas por que essa pessoa fez isso comigo? E eu desenvolvi um jeito de constelar, que veio para eu fazer isso lá na Índia, que é assim, eu não sei quem está sendo constelado. Eu dou um número para todo mundo e eu deixo o campo mostrar o que vem e daí eu falo, é o número 25. E é a constelação daquela pessoa. Porque daí eu fico, não é a Simone, eu não sei nada. Eu não sei absolutamente nada. Neutra na postura mais limpa possível. E a pessoa também, porque quando a pessoa vem, olha que eu estou com um problema financeiro, daí sai um aborto, daí ela fala assim, não Simone, mas é que eu vim constelar um problema financeiro, você sabe, né? Aí você fala, gente, mas é porque tem a ver com aborto. Não, mas eu estou falando de dinheiro, não tem a ver com filhos. Né? Então a pessoa, ela ainda está cartesiana, né? A gente tem que ir explicando, desenhando. E daí, eu estava constelando lá em Fortaleza, com um grupo de pessoas, e daí apareceu uma constelação de uma pessoa que olhava muito para cima e dizia assim, eu estou cansada, eu estou muito cansada. Daí veio uma outra e falou assim, eu vou roubar as coisas dela, eu vou fazer porque ela está muito cansada. Daí eu falei, gente, quem que é essa constelação? Eu falei, o número 1. Daí todo mundo procurou, ninguém achou, a minha secretária falou, é você, Simone, aqui eu pus seu número aqui também. Eu falei, a minha constelação? Falei, agora entendi. Que interessante. Porque eu estava muito cansada. Então, essa pessoa, ela estava a serviço... Estava já te representando. Ela estava a serviço, porque assim, é um projeto que precisava sair. Ela falou, se você não consegue fazer, faço eu. E não é... Lógico, eu tenho que pôr limites, a gente tem que fazer as coisas. Mas... Então, quando a gente olha numa visão mais ampla, a minha raiva dela passou. E aí, pronto. Capaz, e a gente já sabe o que vai acontecer, né? O projeto dela não vai andar e provavelmente o seu agora vai... Já aconteceu. Foi, já. É isso, né? Mas porque daí eu vi... Você liberou. E eu vi onde é que a minha alma estava. Porque a gente vê que o nosso corpo está ali naquele casamento, o nosso corpo está ali naquela empresa, nosso corpo está ali em algum lugar, mas a nossa alma muitas vezes não está. E o que é legal do campo é que a gente vê para onde a nossa alma está olhando. O que é que de fato está acontecendo com a gente. E não tem, porque não tem como escapar da verdade. Eu amo, mesmo tomando tapa na cara na constelação, eu digo, falando, brincando, mas eu adoro ver, porque a gente vê a verdade, né? E a verdade liberta a gente, como dizia Jesus, né?
E já perguntando, passa seu Instagram, onde as pessoas podem te encontrar, o que você vem fazendo. Essa é uma última pergunta, mas já que você está falando que você está fazendo aí constelações, você falou que também estava na Índia, no Nepal, fazendo esse trabalho, quais que são os projetos que estão aí surgindo e acontecendo? Bom, tem o livro, então, Destravando Seu Futuro, né? Com esse livro, eu tenho lançado ele no Brasil inteiro, com a Patrícia maravilhosa. Então, tem o livro, eu faço grupos que se chama Entre Consteladores, para os consteladores, tanto para aprimorar a técnica, quanto também para eles olharem para si. Porque quando a gente é facilitador, a gente cuida de tanta gente e ninguém cuida da gente, né? E é muito importante... Eu tenho uma frase que eu recebi de uma cliente que era uma grande amiga, que ela falou assim, ela olhou para mim assim, a gente estava indo para um evento, ela é uma pessoa pública, eu estava acompanhando ela, a gente estava montando como ela tem que se portar, e ela falou, posso te fazer uma pergunta? Ela olhou para dentro de mim, assim, bem dentro de mim, nos meus olhos, e falou, quando vocês ficam cuidando dos outros, quem cuida de vocês? Pois é. E essa pergunta ficou me remoendo dentro de mim durante anos, até que eu fui entender que eu tinha que ter ali os meus cuidados e olhar também muito para mim, não querer ser o salvador, porque aquele peso me deixava doente. Sim. E aí a gente vai entendendo um pouco de tudo isso daí. Mas... E é bom, porque a gente precisa se olhar. Eu preciso confiar em alguém que também se olha, porque se a pessoa não se olha, se ela não é vulnerável, né? Porque tem as pessoas que... Porque essa área... A área espiritual é onde tem mais gente louca. Eu digo louco no sentido de muito ego também, entendeu? Concordo plenamente. Então as pessoas elas começam a achar que elas sabem de tudo e não. Então tá tudo já pronto. Não, que já é iluminado, né? E não. A gente e tem também esse tá no grupo processo. E tem esse grupo que você faz, além do livro, o grupo... Entre Consteladores. Eu levo grupos para lugares sagrados há 30 anos, né? Mostrando a verdade dos lugares. Homens e mulheres ou só mulheres? Não, homens e mulheres. Por favor, me convide para o próximo. Tá. E é muito legal porque assim, eu levo as pessoas para lugares de linhas leis, onde a gente pode experimentar a gravidade zero, no sentido de poder ter um salto quântico, né? E lugares onde grandes mestres estiveram também, porque são imantados de informações e a gente entra em ressonância com aquilo. E dá um salto quântico mais fácil, né? Facilita. Então, eu desmistifico um pouco essa história mentirosa que a gente vive em relação à nossa identidade. Porque nós não somos terráqueos. Aqui não existe só matéria, nós somos energia. As histórias que nos contam do Egito, do Peru e de todas as histórias que a gente ouve tradicionalmente nas escolas, elas são completamente mentirosas. E isso... Distorcidas. Né? E isso tira a nossa identidade, porque tira o nosso poder, né? Então, eu tento mostrar isso para as pessoas quando eu levo, porque quando a gente leva uma pessoa, ela sai do estado comum dela e vai para uma viagem, todas as sombras vêm à tona. Vêm os medos, vêm as neuroses. Então, nesses lugares a gente trabalha isso para transmutar essas energias. Então, eu tenho os meus retiros, enfim, meus workshops, tenho Bora Resolver, que eu faço toda quinta-feira online ao vivo. É isso. Tem no Instagram? Coisa. Pelo Instagram, Simone Arrojo Oficial, YouTube Simone Arrojo Oficial. Faço programa na Rádio Mundial, Vibe Mundial há 30 anos. Eu estou sempre lá também. Também lá. Tá sempre lá? Eu sempre vou. Sempre alguém me convida lá, eu estou sempre na Rádio Mundial lá, batendo um papo. Vai, muito bom. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. O nosso podcast chama Resiliência Cast. Sim. E aí eu sempre faço essa pergunta. Uma história de resiliência da Simone. Aquela que você nunca contou para ninguém, para abrir o jogo aí. Que você viu que não ia dar conta, que era muito pesado, e você tomou as suas forças dos seus ancestrais e dessa mulherada forte que tem aí, e desse sistema seu, e você superou. Qual que é uma história de resiliência da Simone? Olha, eu acho que nessa vida eu vivi algumas. Uma delas, eu tinha medo de nadar. Eu tinha pavor de água. E um dia eu estava na praia, assim, uma pessoa falou, nossa, mas você trabalha tanta gente, por que você não trabalha esse tema aí? Eu falei, é verdade, gente. E daí, é engraçado que quando a gente resolve que nós queremos resolver algo que a gente quer solucionar, aparece sempre a pessoa certa. Então, apareceu o professor certo de natação, que eu tive confiança, e que eu coloquei, a minha mãe não nadava, a minha avó não nadava, a minha bisavó nasceu de frente para o mar, em Pescara,
E eu comecei a olhar para tudo isso. O que era a água? Tantas emoções reprimidas, tanta dificuldade de fluir com a vida. Então eu acho que a partir daí eu comecei a viver uma vida ainda mais fluida. Hoje eu procuro sair do tempo linear. Eu sei que aqui a gente tem que ter o tempo linear, mas por causa disso eu vivo mais o tempo espiral e eu também vou no fluxo. Por exemplo, essa viagem para a Índia, estava tendo guerra, estava tendo um monte de coisas, e a gente assim, tá bom, onde é que nós vamos então? E todo o grupo, sim, vamos para o Nepal. E vamos para o Nepal. E fomos para lugares onde Padmasambhava meditava, foi o segundo Buda, século VII, uma caverna com uma energia que você entra, começa a baixar aquele monte de informação, mandou a gente para uma caverna em espiral, que eu nunca tinha ido, de Vishnu. Então, assim, quando a gente confia no plano maior, esse plano maior vai levar a gente para o mais, que é o que o Beth ensinava. Então, a minha grande resiliência foi vencer esse grande medo. Tinha uma barreira ali que foi derrubada. Hoje você nada, tá tranquilo? Eu nado. Eu não enfrento, não vou Sim, para Nazaré surfar, nem eu, entendeu? né? Não precisa. Mas eu me divirto mais na água hoje, me viro, nado, se precisar, eu nado. E todo esse autoconhecimento nasceu... Eu acho que já vem da minha alma há tantas vidas. Eu acho que isso já vem de muitas vidas. Eu tenho muitas memórias. Eu estudei vidas passadas com o Roger Ugler, me formei com ele quando ele era vivo. E aí eu conheci uma pessoa lá que era muito próxima dele, e ele olhava para mim e falava assim: você acha que o resiliência é bom? Resiliência é um castigo que você tem do que você fez em outras vidas. Ou seja, agora você tem que levar a luz, né? É levar a luz do mal que você fez para as outras. Eu falei, tá bom, você pode... que faça com amor e deixe isso ir e se liberte, né? O autoconhecimento despertou em mim depois que eu tive essa experiência de quase morte aí, de ficar da bariátrica 7 dias em coma e 2 meses na UTI. E aí um dia eu pedi para Deus me levar e Deus falou, não, levanta e vai ajudar as pessoas. E aí eu fui buscar o curso do Tadashi, que foi buscar psicologia, que foi buscar a transpessoal, que foi o Renascimento, o Tony Robbins, fui estudar tudo que você possa imaginar, fui estudar muitas religiões, porque ali cada pecinha encaixava. Então fui no messiânico, fui no hindus, fui nos maias, fui na cabala, fui no muçulmano, fui no hindu, e essa grande jornada da conexão com a espiritualidade. Integrou tudo, né? Às vezes as pessoas perguntam, qual é a sua religião? De formação, católico. Mas eu pego um pouquinho de cada, aquilo que me serve, e não falo nem o que é certo e o que é errado, mas aquilo cabe para mim. Sim. Então eu posso levar um pouquinho de cada. E você falando aí me lembrou de uma vez que a gente foi para Atacama levar um grupo. Foi para Atacama? Foi para Atacama. E a gente foi num lugar onde no século tal dos maias as pessoas eram enterradas em posição fetal, dentro de um vaso quando elas morriam, e era plantado algo em cima, né? E quantos downloads a gente fez de quantas coisas boas. Como é bom viajar e conhecer, né? Qual que é a próxima viagem? Nossa, eu não planejei ainda essa próxima viagem. Eu estou querendo ir para a Indonésia. Eu nunca fui para a Indonésia. Também eu já não viajei conheço. mais de 60 países, já viajei, mas para a Indonésia eu nunca fui. E os lugares mais fortes que eu já fui na minha vida são os Himalaias. Mas antes dos Himalaias, o que mais me toca é Machu Picchu. Eu fui 3 vezes já lá. O que você sente dessas montanhas? Eu conto uma experiência que eu tive lá que fez me aproximar de Deus, que é muito louca. Então todo mundo quer chegar lá na cidade perdida, aquela trajetória, mochila, passando frio e não sei o quê. Altitude, comendo as folhas de coca, dando um jeito, gente passando mal. Minha esposa não pôde acompanhar porque ficou mal do intestino. O Tadashi também não aguentou e caiu. E uma hora eu tava caminhando e uma das pessoas que foram com a gente tinham muitas franquias daquela Copenhague. E ela sempre levava aquelas balas de leite. Ai, que bom. Aquelas que é durinha, sabe? Boa, acho que eu vou pôr isso no meu grupo. Tá. Condição
Você ser dono de alguma coisa assim. E eu tava caminhando, isso naquele sofrimento, mas entrando em contato com a espiritualidade e o que eu tenho aberto para receber alguma coisa, e vem uma criança correndo. Sabe as crianças que vêm pedir comida? E vem aquela toda machucada, do frio, ranhenta, toda babada, suja. E ela olha pedindo alguma coisa para mim, eu pego e ponho a mão no bolso e entrego essa bala, que foi a primeira coisa que dei para ela. Só que como tava frio, aquela bala de doce de leite, ela ia ficar muito dura. Uhum. E aí ele pega desesperado e põe aquela bala na boca. E a hora que ele tenta morder, ele fica muito bravo. Só que a hora que ele fica muito bravo, ele consegue romper a bala e sente o doce de leite. Acabou na hora. E essa criança olha para mim e começa a chorar. Ai, meu Deus. De emoção. Que forte. Porque talvez ela nunca tinha sentido aquele doce de leite. Nossa, que lindo. E aí ela vem correndo e me dá um abraço. E eu fico nesse abraço durante uns 2 minutos com essa criança. Gente. E aí começa a chegar o pessoal e ali eu senti isso que chamam a força divina de Deus num abraço com uma criança no Machu Picchu por causa de uma bala dura, de uma raiva. E aí vocês falam, como é que foi a sua maior experiência no Machu Picchu? Eu falo, foi com uma criança com uma bala da Copenhague, de uma coisa maluca. Ali eu senti o verdadeiro amor e a força da terra, de Deus, da humanidade, e foi muito forte essa experiência para mim. Então eu falo que essas viagens, se a gente está aberto, não só àquele lugar ou a algo, se você está aberto à informação, aquilo que você está precisando no momento. Por isso que eu gosto muito dessas viagens, apesar de dar trabalho, você deve saber, quando você leva um grupo grande, mas alguma experiência que vai acontecer ali, se você tiver de coração aberto, vai te dar um presente, e não é por acaso que você vai conseguir. Eu tentei ir para a Índia durante muitos anos e não dava certo. E aí quando eu desisti, falei, não é para dar, eu consegui ir para a Índia. A Índia você tem que se curvar antes de ir. Ou se você curva aqui ou curva lá. É isso aí. Porque quem já foi, eu já fui 3 vezes para a Índia. Fui uma com o Tadashi, a gente foi visitar alguns pontos turísticos e foi visitar Dharamsala lá, o Dalai Lama. A gente teve um encontro com o Karmapa, que é o guia espiritual dele, foi sensacional. A gente dormiu num dos palácios do próprio Dalai Lama, e você dormia naquele quarto, aquela energia, você acordava e falava, nossa. Informação. E a gente fez lá uma volta de silêncio, ficamos em um grupo grande, 7 dias em silêncio. O quanto aquilo foi desafiador, porque nós brasileiros somos muito animados, eu quase não gosto de falar, né, Paty? E da outra vez eu fui com uma outra mestra, que é a Pritadi, lá também fiquei 21 dias lá, e foram experiências maravilhosas, mas cada viagem é transformadora. Transformadora. E o que eu queria falar para as pessoas é que esse plano, ele é todo codificado, todo. Então, se você não sabe ler, se você não sabe decodificar, acabou tudo. Que dica que você daria para essas pessoas que ainda estão sem essa leitura dinâmica? Abrir aqui, ó, a intuição. Sentir porque nós mais. Temos uma ferramenta que foi nos tirado, né? Que é a nossa intuição. Então, quando a gente medita, quando a gente descalcifica a nossa pineal, e muito da nossa alimentação, ela é feita para você não ter o terceiro olho, não ter a intuição. E daí a pessoa fala, ai, mas usar aqui é porque é bruxo, é porque é do mal, é porque... Não, aqui é o que te orienta. Então você consegue decodificar as coisas, você consegue falar, poxa, que sentido tem aquilo para a minha vida? A que está a serviço aquilo para a minha vida? Ah, tem um número lá igual, ou eu acordo às 3h03 da manhã toda vez. Vai buscar na internet, hoje a gente tem muita informação, né? Temos aqui o seu programa maravilhoso, com pessoas maravilhosas. Então, tem YouTube, tem IA, tem Google, tem tudo, gente. Então, vá buscar. E o Google espiritual que veio hoje eu não estou defendendo a constelação familiar, mas é este campo que a gente pode enxergar a realidade mesmo. Você quer enxergar a realidade? Põe você no campo. Veja para onde você está olhando.
Veja o que você está vivendo de fato dentro de você, já que você, né, a maior parte não enxerga. Então, decodificar o que está ali na sua frente é quando os animais aparecem. Aparece um beija-flor, aparece uma borboleta, aparece uma joaninha. Ou, de repente, eu gosto das pessoas que às vezes os mendigos vêm conversar comigo, eles olham e começam a falar. Daí eu falo, o que ele vai me falar? O que ele tem para me falar? Ou então alguém com Alzheimer na sua família. Veja o que ela repete. O que ela esqueceu? Sobre o que ela fala? Ouve. Preste atenção. Então, essas são dicas do... Quando você está falando, o que eu estou falando? Preste atenção no que você está falando. Sempre. Qual é a sua sombra de estimação? Né? Porque todo mundo tem uma, né? Aquela que você gruda e fala assim, essa é minha. Essa é minha. Não pega, esse aqui não. É meu problema de estimação. Esse aqui ninguém vai resolver, não. O Bert Hellinger, uma vez, atendeu uma pessoa e a pessoa veio e falou assim, eu tô com uma dificuldade. Daí ele falou assim, você já tentou resolver isso quantas vezes? Daí a pessoa, eu já passei por várias pessoas. Ele falou, você já matou todos os seus outros terapeutas? E vai me matar também. Porque você não está interessado em sair disso. Porque isso, você ainda tem muito ganho com isso, né? Então, pode ficar com a sua sombra de estimação. Pode levá-la embora. Muito obrigado, viu, por esse presente. Acho que você me deu um belo presente agora, porque eu atraio muitas pessoas nas ruas. Minha esposa no restaurante, quando a gente vai almoçar, sempre vem uma pessoa do nada conversar comigo. Eu falo que às vezes eu sou para-raio de louco. Não, né? Mas eles têm algo para te dizer. Eu nunca tinha olhado por esse lado. Eu sempre ajudo, eu sempre converso, eu sempre estou ali e de alguma forma eu trago uma palavra. Eu adoro andar eu só ando de táxi Uber, porque são minhas viagens de poder trocar e aprender com aquela história daquela pessoa que já foi alguma coisa e virou outra, e eu contribuo. Eu sempre ando com livro, eu vou sair distribuindo meus livros de presente para as pessoas de alguma forma, mas é um belo decodificador que você me deu de presente. Nossa, um dia eu estava fazendo uma terapia e a minha terapeuta falou assim para mim, Simone, me dá a sua foto do WhatsApp. Daí eu peguei a foto, né, e falei assim, não tem nada na minha foto. Ela falou, não tem nada? Olha a frase que está aí. A frase era, um dia seremos tão livres que nós vamos abrir as asas sem machucar ninguém. E eu estava constelando, olhando para o meu pai, a dor que meu pai sentia porque eu morei fora com 21 anos, fui morar nos Estados Unidos, a dor que meu pai tinha de conexão comigo, que ainda eu achava que se eu realmente fosse livre, eu ia machucar meu pai. E eu falei, meu Deus, então assim, é só a gente olhar nossa foto no WhatsApp, É só soco na cara aqui hoje, hein, Patrícia? Você que está nos escutando, eu já estou falando, puta, olha a minha foto, que eu ia falar uma palavra, tenho que trocar essa foto. Já constelei aqui 1 minuto, falei, nossa. Pois é só a gente olhar, é só a gente parar e olhar. Quando alguém está falando, você ouve e você já vai captar. Entra num lugar, você capta, olha para você no espelho, você capta. Começa a ver as suas repetições que você colocou lá, suas repetições, né, suas sombras de estimação, né? Você vai olhar e vai falar, isso aqui está a serviço de quê? Sabe? Então, a gente, decodificando, a gente cresce. E é o tempo todo, porque daí a vida fica legal. Ela tem sentido, fica uma aventura. Não fica assim, Deus mandou uma doença para mim porque eu sou culpado, porque Deus que mandou. É tudo lá, né? Não, gente, é a gente que cria, né? Lógico, a gente está em ressonância com um plano muito maior. E se nós queremos realmente passar, né, da linha de Hawkins, que é a coragem, né, que a gente fala... Se você tem coragem de amadurecer, então você já começou uma jornada maravilhosa de aventura. Porque senão, daqui para baixo, gente, a vida não... Eu não sei como as pessoas conseguem aguentar sem essa visão maior. Porque daí você fala, tem uma pessoa na UTI. Tá, a pessoa está ali porque ali está tendo muita cura. Não é uma doença, ali tem uma cura. Eu nunca me esqueço... Eu tenho tempo? Temos aí. Rapidinho. Eu nunca me esqueço, uma pessoa um dia me chamou para ir numa UTI. Eu não te falei que ia passar de 1 hora? Já passou uma hora. Não vai passar. Mas é normal aqui. Porque vira terapêutico, né? Parece que você está sendo minha terapeuta. E provavelmente quem está escutando e você também. O meu. Porque você fala... Porque quando a gente está aberto para ouvir, tudo que o outro fala já cura reverbera. A gente. Já reverbera. Então, daí tinha um rapaz na UTI e ele tinha tentado suicídio. E um rapaz muito forte, assim, e o médico falava, olha,
dá para reverter, porque ele é muito jovem, ele é muito forte. Daí eu cheguei lá, me chamaram para ir lá, a mãe dele estava lá na frente. Daí eu falei assim, cadê o pai? Cadê o pai dele? Eu não vou chamar o pai dele de jeito nenhum, porque eu briguei com ele por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Eu falei, olha, mas se o pai dele não vier, e se a senhora não resolver isso, o seu filho vai morrer. A senhora sabe o que é isso? Seu filho vai morrer. Não, mas olha, o pai não vem. Eu falei, tudo bem. Eu falei, mas o que aconteceu na história da senhora? Para que a senhora tenha brigado com Deus. Ela falou, realmente, eu não acredito em Deus. Eu falei, e quem morreu no seu sistema familiar, que a partir desta morte, você quebrou a sua relação com Deus? Daí ela falou, porque foi minha mãe que morreu, porque eu não aceito que minha mãe morreu. Eu falei, então daí o seu filho traz de novo essa oportunidade para a senhora resolver a história com a sua mãe, para a senhora voltar à sua conexão com o plano espiritual. Porque sem essa conexão, esse seu filho vai embora. E o pai dele precisa vir, porque o pai dele é seguro para ele. A senhora vai levar ele para a morte. A mulher, meu Deus, a culpa do meu filho morrer sou eu. Eu falei, não é culpa. Eu estou trazendo consciência, porque quem quer morrer é a senhora. A mulher me xingou, xingou a pessoa que me levou lá, falou, você é louca, eu trouxe uma mulher louca, porque não sei o quê. Eu cheguei no ouvido do menino e falei assim, eu vou chamar seu pai aqui. O seu pai vai te ajudar, você está precisando dele, está precisando dessa força do masculino. Você é tão forte. Então deixa sua mãe, que agora eu resolvo com ela. O menino começou a voltar, o pai foi lá ver, resolveram as histórias. Então, às vezes, um filho precisa adoecer, quase morrer, para as pessoas terem consciência do que é o amor, do que é a espiritualidade, do que é a condição de que se Deus me dá aquilo que eu quero, então eu gosto de Deus. Se Deus não me dá aquilo que eu quero, então eu não gosto de Deus. Não, gente, tudo tem preciosidade, tudo tem amor, tudo tem crescimento, tudo tem sentido. Quanto menos você resiste aos seus problemas, mais você vai ter chance de sair deles, né? Então, primeiro, acolhe, né? Tira o ego, né? Seja vulnerável e vai olhar para as próprias dores, porque quando a gente tem muita raiva, é porque tem muita dor. E quando tem muita dor, tem muito amor. Então, por trás de toda dor, tem muito amor. Muito, muito bom. Que aula, hein? Para você que está nos escutando, sempre lembre de pôr em prática algo que está tocando o seu coração. Porque está tocando, porque eu estou sentindo daqui que essa mensagem vai chegar e vai mexer com você. Então coloquem abrir para poder seguir. Sim. Você me falou que estava com uma peça nova ali, isso me deixou muito curioso. Não quero um spoiler porque eu quero ir, mas você podia dar informações para gente? Quero te chamar um dia para você estar lá no palco comigo. Vai, será um prazer. Aonde, quando, como, só para a gente saber e as pessoas também poderem ter conhecimento. Como eu falei, como eu não sou muito da linha do tempo, há 30 anos veio que eu precisava fazer um espetáculo de cura, mas eu nem conhecia a constelação, eu falava, gente, mas como é que eu vou fazer um espetáculo de cura? Daí eu tinha um amigo meu que era tenor e ele falava assim, Simone, uma hora a gente vai colocar som para curar as pessoas então no teatro, já que você quer fazer espetáculo de cura. E assim foi. Quando eu conheci a constelação, veio que era para fazer isso no palco. Eu olho o palco como um altar, não como um palco de ego, da gente falar, olha, somos... Então assim, é uma peça, parece aquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém sabia. É assim o espetáculo. Eu não sei o que vai vir. Então cada espetáculo é único. Eu nunca sei o que vai vir, mas eu sintonizo com os músicos que vão vir, a dança que vai vir, porque a arte é a pura expressão é espiritualidade, autenticidade. Por isso que tiraram a música, falam, se desafina, não canta não. Porque se você não cantar, você não vai para a sua autenticidade. Se você não for para a sua autenticidade, você não vai evoluir. E daí fica mais fácil de manipular. Então, tiraram o poder da arte, da dança. Então, eu trago isso novamente para o altar. E ali no altar, quem vai vir para o palco são as pessoas que vão ser os representantes, as constelações que vão sair, os movimentos que a gente vai fazer para aquele público, daquele momento. Então, é isso. Não posso prometer nada, porque eu nunca sei o que vem. E se você for aventureira a esse ponto, venha para os Você pode contar um dos espetáculos ou não? Só para quem ficou lá? Não, posso contar. Eu coloco, muitas vezes, eu dou um papelzinho, chamo 10 pessoas ou mais
dou um papelzinho para cada um e peço para a plateia, assim, escolha 2 ou 3 pessoas que estão aqui e vamos ver quem são os excluídos do seu sistema. E daí tinha um senhor cego que foi, e ele falou, eu quero subir no palco, eu quero. Eu falei, tá bom, subiu. Ele entrou no lugar dos suicidas. E ele falou que ele tinha tentado se suicidar. E foi, assim, muito emocionante, porque a gente vê que cada um sempre está na ressonância certa, só precisa ler, não resistir àquilo que a gente lê, né? Então já saíram muitas coisas importantes, que foi, assim, revelador, tanto de relacionamento afetivo... Nesse altar, essa peça é um lugar de transformação, de libertação, não queria falar a palavra cura, porque senão muita gente vai ficar... Mas um lugar de deixar as coisas que estão ali poder fluir. Sim. Então, as pessoas entram em ressonância, elas vão cair, você sabe, né? No papel de representação. Certo. Na hora certa. Na hora certa, vão fazer os movimentos importantes e necessários para transmutarem essas coisas do nosso sistema familiar e que estão também influenciando a nossa vida para que a gente vá para a nossa cocriação de infinitas possibilidades, né? Essa é a liberdade, né? A gente sair desse estado de repetição. Logo no começo do meu caminho, na minha jornada do autoconhecimento, eu conheci um movimento que chamava Movimento Autêntico, que é que você entrava num lugar onde tocavam algumas músicas, depois colocava em silêncio, você escolhia uma dupla e você dançava sem ninguém te olhar, e a outra pessoa, que era sua dupla, te olhava e depois te contava o que ela sentia, como isso era bom de fazer. Eu nunca mais... Se perdeu, acho que esse movimento começou no Rio de Janeiro, e como deixava aí tanta coisa, dançar, música... o campo atuar é muito gostoso, né? Sim, eu danço no final do espetáculo, eu não sou profissional de dança, mas para incentivar as pessoas a dançarem juntas, né? Porque hoje, você vê, hoje é tudo assim tão separado, né? Tudo aqui em São Paulo? Conectam. Vários lugares, no Brasil inteiro. Então, se quem quer saber, pega lá no seu Instagram isso. Ou nas vai suas... ter em São Paulo, vai ter em Blumenau, vai ter, enfim, tem vários lugares. A gente muito bom. Vai fazendo e quero te convidar. Pois será um prazer. Para você dar um show lá no Vamos palco lá, junto será comigo. um prazer. A gente tá lá. Mais uma pergunta que eu sempre faço. Quanto tempo deu aí já, Henricão? Só pra gente... 5 horas e... 57 minutos. Olha. Eu sempre faço uma pergunta aqui que eu gosto muito, porque eu acredito muito que a gente tem que transmutar muitas coisas que aconteceram na nossa infância. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para Simone pequenininha, que estava lá no começo da vida dela, e muitas pessoas estão passando por esse momento que você vai falar agora, o que você diria para essa Simone lá que estava começando a sua jornada e que estava ali com algumas dúvidas ou não, já tinha uma clareza, mas o que você falaria ali para Simone pequenininha? Nossa, que pergunta importante, né? Sei, eu sempre fui muito aventureira. A pessoa que é muito corajosa é porque ela é muito medrosa, né? Sim. Eu sempre fui muito corajosa porque sempre fui muito medrosa. São complementares, né? Não opostos. Eu saí de casa com 12 anos que eu fui jogar vôlei profissional. E eu acho que era não dramatizar tanto o conflito dos meus pais, porque eu não fui para a constelação por acaso, né? Então, meus pais viviam conflitos bastante grandes, por isso que eu saí de casa cedo, depois eu descobri isso, né? E eu acho que é pegar mais leve, não dramatizar tanto a vida, sabe? Pegar tudo mais leve. Hoje eu consigo viver isso, mas aquela Simoninha lá... Não tinha consciência. Não. Ela entrava mesmo ali no jogo e... Sofria. Ela sofria com os conflitos, sabe? Então, acho que eu diria isso. Tipo, pega mais leve, deixa eles se resolverem, eles sabem o caminho. Hoje o que eu falaria, cada podcast eu mando uma mensagem para minha criança lá. Que bom. Eu falaria, para de levar as coisas pro pessoal. Olha que legal. Para de achar que é tudo com você. Tira o eubigo aí, o eubigo da frente e vai tocar a sua vida. Acho que nesse momento que eu tô, era isso a mensagem que eu mandaria ali para a minha criança. Para sua criança. E é tão legal a gente olhar a criança, quando você começa a falar da sua criança, começa a olhar para a sua criança. É muito melhor, né? E se a gente puder olhar para as crianças dos nossos pais, por exemplo, a criança da minha mãe, que criança sofrida que minha mãe foi? A criança do meu pai foi muito sofrida, tiveram uma vida muito difícil. Então,
daí a gente para com esse mimimi com os nossos pais também. Porque quando a gente olha as crianças deles, a gente fala, meu Deus. Tem uma dinâmica que eu fiz na Índia, que a gente dançava como criança com as crianças dos nossos ancestrais. Talvez foi uma das dinâmicas que eu mais senti alegria na minha vida. Até me emociono de lembrar. Olha que lindo. E eles vão fazendo uma indução, daquele jeito que a gente gosta. Vamos fazer isso no palco? Uai, então? Muito legal. E aí você vai trazendo seus pais na infância, traz seus avós na infância, seus bisavós. Você faz uma roda de ciranda, e você começa a dançar com as pessoas e vem uma música e a gente pede para soltar a mão e você dança livremente. Até me emociono porque eu tô lembrando da minha. Livremente com as crianças dos seus ancestrais. E ali acaba, parece que faz assim, ó. Porque você vê que só são crianças que foram machucadas, que seguiram um caminho, e hoje a gente aqui juntos, graças a Deus, tem mais espaço para levar essa informação, para chegar para mais pessoas, e a gente poder ficar muito mais tranquilo e assumir o nosso lugar. E daí a gente não precisa forçar o que as pessoas falam de perdão. Porque tem gente que fala, não, eu vou ficar lá rezando para perdoar, 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 perdoar. Não vai perdoar, gente, vai ser fake. O perdão, ele é algo que vem com a consciência, vem naturalmente. Né? A gente não se sente maior do que o outro em nada. Porque, sinceramente, qualquer um de nós pode ser um assassino, qualquer um de nós pode se drogar, qualquer um de nós pode se suicidar, qualquer um de nós pode matar qualquer pessoa, a gente pode fazer qualquer coisa. Então, somos tão vulneráveis quanto qualquer outra pessoa. Mas quando a gente realmente fala, não preciso perdoar, eu preciso compreender o que aquela pessoa está vivenciando. Quando eu olho para a alma dela e falo, meu Deus, quanto sofrimento ali. Né? Naturalmente, esse perdão já acontece, né? Muito, muito bom. Eu quero agradecer a nossa audiência. Por mim, eu ficava aqui por horas e o canal do Resiliência Humana está aberto para a gente poder, e em breve vão ter vários cortes, a gente vai estar junto aqui saindo tudo isso. Mas a gente sempre termina esse podcast assim, a audiência do Resiliência Humana está aberta para você mandar uma mensagem, um convite, deixar uma frase. A galera gosta muito de dicas, mas o que o seu coração sentir para você poder transmitir, que vem agora aqui para essa audiência tão pronta para o despertar, porque eles vêm, quando não tem mais o que fazer, fala, deixa eu ir lá buscar uma mensagem no Resiliência Humana. Olha, eu acho que a frase da minha vida é uma frase muito conhecida, e pode parecer até piegas falar essa frase, mas a frase da minha existência, quando eu vi essa frase, foi a que mais me tocou e a que mais eu sigo, que é a frase do Fernando Pessoa. Valeu a pena, tudo vale a pena se a sua alma não é pequena. Né? Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele que espelhou o céu. Então é isso, eu acho que se a gente olha para a nossa alma como algo pequeno, então realmente a vida não vale a pena. Nós somos muito grandes, mas a gente tem que trazer a nossa vida para uma aventura. A minha vida é uma aventura, gente, de verdade. Eu estou aqui, eu estou numa aventura com você, conhecendo a sua alma. Quando eu falo da minha alma também. Então, viver essa aventura da vida precisa ter essa consciência de que você vale a pena, de que você é grande, que sua alma não é pequena, não. Muito, muito bom. Eu quero agradecer a Paty por esse contato maravilhoso. A gente já teve que cancelar porque a gente teve aqui que mudar algumas coisas. Agradecer o Henrique por estar nas picapes aí comandando. Obrigada. E agradecer também a todo o time do Resiliência Humana que vem proporcionando com muito amor esse caminho. Eu quero deixar também um convite para que é o que me tocou aqui hoje, que é de novo olhar para o que pulsa no seu coração, aquilo que te faz feliz, essa alegria de poder dançar. Eu lembro que essa dinâmica que eu acabei de falar, de dançar, eu gargalhava e é uma gargalhada que não acabava nunca. E as pessoas que não... Isso é um êxtase, né? É um êxtase. E não foi só eu, aí a pessoa quis acabar a dinâmica e ninguém conseguia sair da dinâmica, dessa risada e dessa alegria. E isso ficou muito e muito bom lembrar disso, porque faz já há muito tempo que isso aconteceu, mas que você deixe pulsar no seu coração aquilo que te faz ter alegria e que se conecte com os outros. Deixe seu feedback, compartilhe, mande mensagem, sinal de fumaça, os canais... Bons pensamentos. Bons pensamentos, boas energias da Simone também está ali aberto para você acessá-la. A gente aqui do Resiliência Humana também está de portas abertas.
E quero deixar meu novo agradecimento por essa alma que foi tão linda esse nosso bate-papo. Eu que agradeço, que bom. Que bom encontrar sua alma, a alma do seu sistema familiar. Reencontro, né? É um reencontro e essa A gente- conexão. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos. Fiquem com Deus. Foi? Foi. Muito, Nossa. muito bom. Olha, profundo, né? Eu falo que vira terapia. É porque você traz uma profundidade mesmo. Eu consegui, como eu fiquei 12